Oi gente, tudo bem? Eu sou a Inara, apaixonada por livros e hoje eu vim trazer os lançamentos do mês de novembro. Gente, primeira coisa, eu não dividi por editora, eu não tive tempo, eu preciso gravar esse vídeo num dia específico, pra lançar num dia específico, tá? Pra me seguir o cronograma, pra me conseguir cumprir de lançar livros segunda, quarta e sexta. Eu fiz a lista aqui dos livros de lançamentos e eu vou trazer pra vocês. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo da Amazon com todos os livros que estão nesse vídeo. E pra quem tiver interesse de comprar, facilitar a vida, né? Eu acho. Até pra colocar na lista, eu sempre faço isso. Entro na lista de alguém que tá divulgando algum tipo de vídeo assim, pra colocar na minha lista. Basicamente, a maior parte dos livros que estão nessa lista são livros que eu me interessei por ler, que eu achei que seria bacana trazer aqui. Principalmente de fantasia, romance e suspense, ficção científica. Aí, tipo assim, não me recordo se é ficção científica, mas que seja, tipo, de um autor muito famoso, que eu sei que muita gente lê, ou de alguma série que todo mundo tá falando, porque não necessariamente a série é famosa e o autor tem essa questão. Ou algum livro também na matemática tem outros livros já no mercado similares que todo mundo tá curtindo. Eu vou falar aqui, colocar aqui a capa do livro, vou falar o dia que vai ser lançado, a editora e um pouquinho da sinopse. O que for sério, eu não vou ler sinopse. Eu só vou falar os livros anteriores, talvez. Porque talvez alguns não sejam tão famosos, o livro específico, mas os livros anteriores, às vezes, vocês recordem pela menção deles. Então, eu vou colocar a foto dos antigos, dos primeiros livros da série, aqui do lado também pra vocês verem, tá? Primeiro livro. Powerless, que eu falei muito de Powerless aqui, e finalmente temos o terceiro livro no Brasil. Finalmente, não tem tanto tempo que lançou assim. Só que, tipo assim, a minha ansiedade depois que eu li Powerless foi muito grande. Eu falei que foi um livro que eu trouxe resenha aqui pro canal, eu falei em muitos vídeos. Que não foi um livro que eu li pelo motivo que eu imaginei que eu leria. Eu não li pela fantasia, porque eu queria muito ler pela fantasia, eu li pelo romance, e eu gostei muito, tá? Porque ele não tinha sido vendido pra mim como uma romantasia, e sim como um livro de fantasia. Mas eu fiquei presa ao livro por causa dos personagens. Eu quero muito ler os próximos. Eu tava esperando o terceiro, que é Powerless, ser lançado aqui no Brasil, pra me dar sequência a essa série, tá? Powerless é da Roku. Ele vai ser lançado dia 5 de novembro de 2025, tá? Não vou ler a sinopse. A única frase, o amor pode ser brutal. Primeira frase que tem aqui na sinopse. Não vou ler porque eu não li o livro 2. E eu não quero spoiler, tá? Ele tá vindo pro Brasil por R$ 89,90 com brindes. Ele vem com uma flâmula, mas a capa comum também tá pelo mesmo valor aqui no Brasil. Eu acho essa capa belíssima. E a gente já tem no Brasil Powerless, que é o livro 1, vou deixar aqui. O livro 2, na verdade, foi o livro 2 que lançou no Brasil, mas na verdade é um livro, acho que seja um conto, é um extra, que é Powerful. E o livro 3, / livro 2, que é Reckless. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu acho topíssimos os nomes. Powerful, Powerless. Eu gosto. Aqui tá como esse livro 3, então a Powerful seria um extra, apesar dele ter sido o segundo a ser lançado, tá? Coloquei simplesmente porque eu achei a capa belíssima, que é Brilho da Chama Eterna. É o segundo livro de uma duologia até então, não sei se vai ser lançado mais livros, da Penholly. Ele vai ser lançado no dia 4 de novembro pela editora Arqueiro. A capa eu tô colocando aqui, o primeiro livro é Despertar da Chama Eterna. Vou ler a sinopse do primeiro, que eu não sei do que se trata, eu só coloquei na lista, tá? Talvez ele até saia da lista depois disso. Com uma construção de mundo detalhada e uma protagonista forte dividida entre amor e o dever com a família. Esta época fantasia romântica é irresistível. Livre Journal. Quando antigos segredos pegam fogo, tudo se incendeia. Em um mundo colonizado por deuses e governado por seus cruéis e mágicos descendentes, a curandeira Jean Belartor sonha escapar da vida sufocante em sua humilde aldeia. O desaparecimento repentino da mãe e o despertar de um segredo perigoso sobre o passado dela lhe dão uma chance inesperada de se infiltrar no sombrio mundo da realeza dos descendentes e desvendar os mistérios que sua mãe deixou para trás. Herdeiro do rei, príncipe Luther, observa cada movimento de Jean. Em uma aliança mortal, está determinado a recrutá-la para a guerra civil iminente. Em meio a tantos riscos, ela precisará dominar as regras do amor, do poder e da política para proteger sua família e toda a humanidade. Vai sair da lista? Não, ele vai continuar. Próximo livro. Eu amei essa capa e é uma autora muito famosa, que é a Jennifer L. Armstrong, que é
Visões de Carne e Sangue, tá? Uma nova série da autora no Brasil, que já tem milhares de séries, que, gente, eu quero saber com que frequência essa mulher escreve. Porque é surreal o quantidade de livro que ela lança. E é tipo assim, é mais de, o que? Ela deve lançar uns 2, 3 livros por ano. É muito absurda a quantidade que ela lança livro, né? Eu falei, a autora, esse livro tá sendo trazido pela Galera Record. E ele vem com brindes, marcador e acredito que seja uma... Eu vou colocar a foto aqui, parece ser uma tagzinha de colocar no telefone. Tipo uma tagzinha, um cordãozinho, deve ser pra colocar no telefone, tá? Capa belíssima. Eu não sou fã de vermelho, gente, mas esse vermelho... combinou muito com esse livro. E eu falando com uma pilha dos livros que eu vou ler esse mês, que quase tudo tem vermelho. Ele tá vindo pro Brasil um valor bem salgado. Ele tem também 880 páginas, então talvez o tamanho do livro, né, coloque um peso maior no valor dele. Ele tá vindo dia 10 de novembro, que é o lançamento dele. Ele tá vindo por R$ 129,90. É uma facada. É uma facada. Vamos ler a sinopse. O guia de todo fã de sangue, cinzas e carne e fogo está esperando. Visões de Carne e Sangue é uma coleção única de histórias inéditas, cenas exclusivas e registros secretos, onde você, leitor, será transportado para os bastidores de um universo mágico e emocionante de Pop e Carter e Sera e Nictus. A pré-venda do um brinde com tiragem limitada acompanha marcador de página e cordão salva-celular. Falei que era de celular. Mais do que uma compilação de informações gerais e histórias, a obra reúne diversas referências do universo pensado por Armstrong, além de curiosidade, ilustrações inéditas e cenas exclusivas. Um verdadeiro mergulho nessa história que conquistou milhares de leitores ao redor do mundo, com a narração espirituosa da inesquecível senhorita Willa Cones. O livro conta com anotações pessoais, reflexões e registros da vidente, permitindo que os fãs revisitem personagens queridos em momentos marcantes, por uma nova perspectiva. Tudo isso com o toque divertido, surpreendente e provocador que apenas a senhorita Willa poderia oferecer. Inclui textos inéditos, material visual, nunca antes publicado e um carinho evidente por cada detalhe desse universo. Visões de Carne e Sangue, escrito por Jennifer Armstrong em parceria com Raven Salvador, e uma leitura indispensável para os fãs desse universo. Não sabia que era um livro extra. Nossa, livrinho extra, mas é pra fã, né? Eu tenho de Sangue Cinzas em algum lugar aqui. O único livro que eu tenho da autora na estante eu comprei em promoção. Na leitura, inesperadamente. Eu tenho vontade muito de ler essa série ainda, só que até onde eu sabia, até onde eu sei, não foi terminada. Talvez eu esteja enganada, talvez nesse momento já tenha acabado de lançar tudo, eu acredito que não. Mas como é uma grande, grande, grande pirâmide, eu pretendo ler outras pirâmides que eu já estou, como o Universo Shadowhunters, né, da Cassandra Clare. E os livros, tipo, eu considero Sarah J. Maas uma pirâmide, eu tenho que ler o último livro. E Rick Riordan, que eu tô ainda nem perto de terminar, que eu só li. Os livros do Percy, né, que o Percy é protagonista, Heróis do Olimpo. E Percy Jackson e os Olimpianos. Então, talvez depois que eu terminar alguma dessas pirâmides que eu já tô inserida, eu leia de Sangue e Cinzas. Eu quero muito comprar todos os livros. Só que, geralmente, eles ficam no valor mais carinho, né? Tem que comprar em promoção. Mas eu tenho o primeiro aqui, então, como eu tenho o primeiro, eu devo ler os próximos. E quem sabe, num futuro muito distante, porque os livros são bem grandes, esse é só o primeiro, em algum momento eu não compre, né, esse Visões de Carne e Sangue. Se eu virar uma fã, se eu realmente gostar do universo. Eu desanimei um pouco, porque disseram que depois do livro 4 dessa série de Sangue e Cinzas, começa a ficar chato. Começa a enrolar muito. E também tem, né, gente, outra série que acredito que seja desses outros dois personagens que é mencionado aqui, que eu não me recordo, que é a Sera e Nictus, acredito que seja eles, que também é do mesmo universo, né? Então, ai, gente, é muito livro. E é livro caro, e é livro grande, então talvez esse Visões de Carne e Sangue seja bem lá para daqui uns 10 anos, tá? Não é uma prioridade agora. Esse eu vou trazer o segundo, mas também simultaneamente o primeiro, porque não foi lançado agora. Mas a Arqueiro tá relançando Noiva, da Ali Hazelwood. Tá saindo por R$ 99,90. Eles estão relançando, gente, porque lançou o segundo livro, que é Parceira. Acredito que é isso mesmo. Que é Parceira. E eles relançaram a edição capa dura, porque eu lembro que muita gente... foi uma tiragem bem limitada, assim. Muitas pessoas não tiveram acesso a essa edição. Tiveram acesso à edição brochura, né? Capa comum. Então, eles estão relançando. E ele vem com um marcador. Com um tecelzinho na ponta. Eu vou colocar aqui. Noiva. Eu vou ler o primeiro livro. A sinopse do primeiro, que eu não vou ler do segundo. Mas pra vocês saberem, o primeiro livro está sendo relançado e vai ser relançado. A pré-venda é dia 4 de novembro, o que ele vai ser lançado. Ali Hazelwood, já falei, o valor. E a editora Arqueiro.
Sinopse. Edição especial e limitada com capa dura, pintura trilateral e fitilho acompanhado de marcador exclusivo. A gente acha uma capa belíssima, tá? E a edição capa dura tem a pintura trilateral bem legal. Nessa primeira romance paranormal de Allen Hazelwood, uma aliança perigosa entre uma vampira e um lobisomem acaba se tornando um tórrido caso de amor. Um romance Misery Lerk, filha do vampiro mais poderoso do Sudoeste, nunca foi bem vista pelos seres de sua espécie. Ela passa seus dias anonimamente em meio aos humanos, isolada até que a chamada para firmar um acordo de paz entre vampiros e licanos, seus inimigos mortais. Para isso, será obrigada a se casar com Lowen Moreland. Licanos são lobisomens, cruéis e imprevisíveis. E o alfa do bando, Lowen, não é exceção. Ele governa o grupo com autoridade absoluta, mas também com justiça. Pela forma como acompanha cada passo de Misery, fica claro que não confia nela, e ele não poderia estar mais certo. A vampira tem as próprias razões para concordar com o casamento arranjado. Razões que nada têm a ver com a política ou alianças, mas tudo a ver com a coisa que ela mais preza no mundo. Misery está disposta a fazer o que for necessário para recuperar o que é seu. Mesmo que precise viver sozinha em território licano. Ela só não esperava se sentir atraída por seu inimigo e ainda ser correspondida. Em Noiva, Ali Hazelwood mais uma vez brinda o leitor com diálogos divertidos e cenas apaixonantes e sexy, mostrando que sabe escrever romances como ninguém. Mas está aí, vai ser relançada a capa dura. Acredito as pessoas comprarem e conseguir fazer. Motivaram as pessoas a querer comprar o segundo livro na edição capa dura, não só quem já comprou o primeiro. E o segundo é A Parceira. Eu vou deixar a capa aqui, não vou ler sinopse. E ele tá saindo por R$ 99,90. O segundo livro. Tem a opção de capa comum de R$ 69,90. Próximo livro é uma fantasia, é o segundo livro da série O Rei dos Ladrões, que é da Cassandra Clare. Ela veio com esse livro depois de muito tempo escrevendo, né, só livros do universo Shadowhunters. Então, eu vou colocar aqui, ele tá vindo com brindes, ele tá vindo com um mapa, acredito que seja um bloco de notas. É isso. Ele tá vindo com um pôster do mapa, um bloco de notas e o marcador do livro, tá? O Rei dos Ladrões. Ele vem numa edição azul belíssima. O primeiro livro é vermelho, né? Ele vem pela Galera Record. Ele tá saindo a R$ 89,90. Ele vai ser lançado dia 10 de novembro. Eu só vou ler uma partezinha, tá, gente? É um romance, é um casamento arranjado, uma paixão proibida, uma profecia que se cumpriu. Bem-vindos de volta a Catelane, na aguardada sequência de O Portador da Espada. O Rei dos Ladrões continua a história de Lynn e Kel, que enfrentam um caminho perigoso para salvar quem eles amam. Eu não vou ler mais porque o primeiro livro já tá aí, então o 2 provavelmente tem algum tipo de spoiler. Eu não conheço a autora. Só que, primeiro, a Galera Record é série e tem uma capa muito bonita. Eu gostei bastante. E me lembra muito uma edição de capa que tem de Era Uma Vez um Coração Partido lá da gringa. Uma capa que tem dessa série lá fora. Que é As Almas da Academia Blackwood, tá? É o primeiro livro de uma série. Nem tenho ideia de quanto livro vai ser. Ele vai ser lançado no dia 3 de novembro e ele está saindo pelo valor de R$ 69,90. E não acompanha brindes, tá? É só o livro, aparentemente tem um mapa, livro de fantasia com mapa. Na minha cabeça é de fantasia, tá, gente? Não sei. Vamos ler a sinopse, tá? Na Academia Blackwood, a morte é só o começo. Em As Almas da Academia Blackwood, 6 estudantes entram em uma competição para tentar mudar seus destinos. Bem-vindos à Academia Blackwood. A escola na fronteira entre a vida e a morte. Ninguém escolhe chegar aqui, mas depois que uma alma atravessa seus portões, a única forma de sair é sendo um dos 6 escolhidos para competir no decênio. Uma série de provas sobrenaturais e perigosas que acontece uma vez a cada década. O prêmio, uma escolha crucial, juntar-se à elite imortal e mágica de Blackwood, ou arriscar tudo para atravessar para o outro lado. Nesse jogo de rivalidade, obsessivas e traições desesperadas, cada um lutará pela vitória. Warren, atormentada pelo acidente que causou sua morte, está certa de que pode vencer, a não ser que Augustine, seu maior rival e sua grande obsessão, conquiste a vaga que deveria ser dela. Irene é dura na queda e não joga de acordo com as regras. Ela está disposta a passar por cima de tudo e todos para conquistar o que quer, incluindo sua única amiga, Másica. Já Oliver desistiu da vitória. Seu único objetivo é impedir a qualquer custo que Emílio atravesse para o outro lado. Mas para vencer a competição, eles vão precisar encarar a parte mais sombria, não apenas dos adversários, mas das próprias almas, revivendo os momentos mais difíceis da vida e da morte de cada um. Esse decênio não será como os outros. E para as almas da Academia Blackwood, uma coisa é certa: existem destinos muito piores do que a morte. Vencer é a única saída, perder só o começo do fim. Uma fantasia dark academia surpreendente e emocionante que vai
te fisgar logo na primeira página. Ava Reid, autora best-seller número 1 do The New York Times de lições sobre afogamento. Próximo livro é uma autora brasileira, da Babi A7. Acho que tem um tempinho aí que ela não lança nada, que eu não vejo nada. Que é Coração de Sangue e Rosas. Gente, eu achei a cara de de fanart de livro de fantasia, de tipo Acotar, esses livros assim, sabe? Tipo, bem romance com fantasia. Eu nem sei se tem fantasia, gente, mas na minha cabeça faz muito sentido. Ele vem com brindes, são muitos brindes, tá, gente? Tem cards, tem overlay, que é aquele tipo de pôster que é transparente, você coloca no meio do livro. Tem marcador com tecel e tem o pôster do mapa. E o corte trilateral é pintado, tá? Eu vou colocar a capa aqui, gente, vocês não vão ver a capa. Na minha cabeça faz muito cara de livro de fantasia, não sei se é. Ele vai ser lançado dia 10 de novembro. 10 de novembro, ele tá saindo a R$ 69,90, R$70. E ele tem bastante brinde. Então, talvez valha. Ele tem 504 páginas. Ele tá vindo pela Galera Record, pelo selo da Verus, aparentemente, tá, gente? Aqui na Amazon tá pela Verus. É uma paixão incandescente e perigosa. Um encantamento que os une com predestinados e os ameaça como inimigos. Coração de Gelo e Rosas é a primeira fantasia da rainha do romance Babi A7. Brianna é assombrada por visões e lembranças de um mundo que só existe nos contos de fadas. Órfã busca respostas para suas origens nas páginas de histórias encantadas e em sua tese de doutorado em linguística. E nesse caminho que encontra Ian Ferner, seu novo orientador, um professor respeitado, temido e conhecido pela frieza, quase impenetrável, mas por trás da fachada rígida há um homem marcado por segredos e cicatrizes profundas. As pesquisas de Brianna os levam a bibliotecas antigas e manuscritos raros, até que um acontecimento traumático os conecta a um reino oculto dos humanos. Alferin, onde magia, política e conflitos entre raças se entrelaçam em um equilíbrio belo e cruel. Em meio a revelações perturbadoras e perigos crescentes, nasce entre eles uma paixão proibida, intensa e impossível de ser contida, um desejo tão forte que pode uni-los ou arruiná-los, tornando o amor arriscado como uma maldição. Entre bibliotecas lendárias, profecias, paisagens exuberantes e magias tão sedutoras quanto mortais, fantasia e lealdade se confundem. E Ian vão precisar encarar o destino e entender se o amor que os consome poderá destruí-los ou ser a única forma capaz de salvá-los. Gente, estou muito curiosa para conhecer esse livro. Eu nunca li nada da Babi A7, mas quero ler. Parece ser muito bom. O próximo livro, gente, eu fui pesquisar e eu estou de cara que já está sendo lançado o livro de Natal. E o próximo é o livro de Natal, que é um romance espirituoso, que é B.K. Robson. Não sei se é assim que é. É uma comédia romântica paranormal e natalina. Amei, que eu não sabia que era paranormal. Uma capa belíssima, bem temática de Natal, tá? Eu quero ler algum livro de Natal esse ano. Ele vai ser lançado dia 24 de novembro pela Harlequin Books. Ele tá saindo a R$ 64,90 com um marcador de brinde. Eu nem considero marcador brinde, mas tá bom, né? Vamos ler a sinopse. Harriet York não faz ideia do motivo para estar sendo assombrada. Ela é uma boa pessoa. Gosta de agradar os outros, sempre age conforme o esperado e evita conflitos a todo custo. Lona Callahan pretende passar as festas de fim de ano no mesmo jeito que todo o espírito do Natal passado, assombrando pessoas horríveis e vagando por aí sem propósito, enquanto espera uma oportunidade para seguir para a vida após a morte. Harriet não é a primeira das pessoas a quem foi designada que nega ter feito coisas ruins, mas com certeza é a mais bonita e irritante. O que não é problema, pois Nola está certo de que vai descobrir os segredos que a doce e prestativa Harriet esconde muito antes de seu prazo acabar da véspera de Natal. Só que cada visita ao passado dela se prova mais inútil que a anterior. A cada segundo que passam juntos faz Nola questionar mais sobre a verdadeira razão para ter sido enviado para assombrá-la. Harriet está longe de ser uma má pessoa, mas o departamento de assombrações e espíritos não comete erros. Ai, gente, que fofinho, eu não sabia. Ele é um fantasma e ele vai assombrar ela. Aparentemente ela é ruim. Mas ela não é ruim, pelo que eu saber. Ai, gente, amei essa capa. Quero muito ler. É um livro relativamente pequeno, 368 páginas, tá? Próximo livro é uma releitura Dark Romance, da Bela Adormecida. Eu acredito, gente, que não seja o primeiro livro, tá? O Meu Príncipe Sombrio, que é o nome do livro.
Eu tenho quase certeza que eu já vi uma capa bem parecida com as escritas em rosa. Também da Harlequin. R$ 64,90 que tá saindo aqui no Brasil. 448 páginas, já falei da Harlequin. Ele vai lançar dia 24 de novembro. É uma série de releituras, tá? O primeiro livro aqui é uma releitura da Cinderela, do mesmo universo de Meu Romeu Sombrio. Meu Desejo Sombrio, que é o primeiro livro, e eu vou colocar a capa do primeiro livro aqui. É uma releitura da Cinderela, já tem, e agora veio da Bela Adormecida. Por isso, esse é o segundo livro de uma série que não é realmente sequência, tá? Aparentemente é uma série separada, cada um vai ser uma releitura de uma princesa diferente. Esse da Bela Adormecida, Meu Príncipe Sombrio, tá saindo a R$ 64,90, falei, né? Harlequin, 24 de novembro lançamento. E Oliver e Brian eram inseparáveis, amigos de infância, cúmplices de segredos e o primeiro amor um do outro. Até que tudo mudou. Oliver Hawthorne se viu obrigado a assumir um papel que não queria dentro da própria família, carregando uma culpa que o fez se afastar da única pessoa que realmente importava, sem dar explicações. 15 anos depois, eles se reencontram, mas Briar sofre um acidente que apaga suas memórias. Oliver vê, então, a chance de manter perto de si a mulher que jamais conseguiu esquecer, e ela vai para a casa dele, convencida de que os dois estavam juntos durante todo o tempo em que, na verdade, ficaram separados. Ai, que foda! Rico, impiedoso e dono de um império construído sobre segredos, Oliver está acostumado a manipular para vencer. E agora que Briar está sob seu teto, sob suas regras, o problema é que ela também carrega cicatrizes. E mesmo sem lembrar do passado, reconhece no toque dele algo tão perigoso quanto irresistível. Rapidamente, o que parecia uma segunda chance para o amor se transforma em um campo de batalha onde paixão e ódio caminham lado a lado. Quando amor e vingança se confundem, ninguém sai ileso. Próximo livro, eu fiquei bem chateada quando eu vi o lançamento, pra ser bem sincera. Porque, gente, é do mesmo universo de Jogos de Herança, se não uma sequência, que é Rivais Gloriosos. E, gente, eu comprei Jogos de Herança achando que era 3. Aí lançou outro, e lançou outro, e foi lançando, e foi lançando. Cansa! Eu acho que a autora percebeu que ela tava ganhando muito dinheiro, ela foi aproveitando. Esse vai ser lançado dia 25 de novembro pela Alt. Ele tem 408 páginas e a capa é belíssima, tá? Rivais Gloriosos. Eu prefiro muito mais esse estilo de capa do que a primeira capa que saiu de Jogos de Herança aqui no Brasil. Ele é da Jennifer Lynn Barner. Tá saindo por R$ 69,90, sem brindes. Aí o que eu falei, atrás dele tem Jogos de Herança, O Herdeiro Perdido, A Aposta Final, Os Irmãos Hawthorne, O Grande Jogo, Jogos Ocultos e agora veio Rivais Gloriosos. É uma sequência, porque aqui tá falando, ó. Segredos, alianças e traições. Restam 5 jogadores. Quem sairá vitorioso do grande jogo? Prepare-se para a sequência eletrizante. O grande jogo e 7º livro da série Jogos de Herança, onde cada movimento pode ser decisivo. Então, ali, gente, é um 7º livro. Então, não sei se é necessário, porque eu não li nem Jogos de Herança, mas eu tô achando essa série ficando um pouquinho grande. Então, vamos ver, né? Talvez eu leia só a primeira trilogia principal. Porque eu acho que depois de um tempo começa a se tornar desnecessária e parece que a autora só querendo ganhar dinheiro. Já que foi lançado um box, inclusive meu box tá até aqui, do primeira trilogia, e até então estava terminado, e do nada começa a lançar outros livros, tá? Próximo livro é o livro 2 de uma série que eu estou animadíssima pra ler, porque eu comprei recentemente, que é Maldição de Prata, o nome da série. O segundo livro é O Espelho dos Monstros, e da Alexandra Blacken, que é a mesma autora de Lore também, né? Que é de mitologia grega. Ele vai lançar dia 17 de novembro, ele vem pro Brasil pela Galera Record. Ele tá saindo a R$ 79,90 sem brindes, tá? Eu gostei bastante da capa, tem muito a mesma vibe da primeira capa, tá? Eu só vou ler a partezinha, tem uma partezinha preta mais escura, que é só um pré sobre o livro, tá? Porque já tem o primeiro livro no Brasil. Espelho dos Monstros, a magia das lendas arturianas se entrelaça ao mundo contemporâneo em uma trama eletrizante que lança Tansy em uma jornada onde encarar o passado e é o único caminho para salvar o futuro. Conclusão da duologia A Maldição de Prata. Este segundo volume promete prender o leitor até a última página. Maravilhoso, uma duologia. Próximo livro, gente, eu vou falar porque eu achei a capa belíssima. E é um livro 1, que é A Guardiã de Pedras, vou colocar assim. É uma fantasia, uma romantasia Slorbani em edição de capa dura, pintura lateral e primeiro livro da série Os Dragões Originais. Deve fazer um sucesso enorme, porque Os Dragões tá muito todo mundo tá falando muito sobre livros de dragões depois do livro Quarta Asa, né? Tá fazendo muito sucesso, Dragões. Eu acho sensacional. O livro tá uma edição bem bonita, tá? Ele tá saindo a R$ 71,10. E ele foi lançado dia 3 de novembro. A editora Thomas Nelson Brasil, é uma editora
A sinopse: a chama escolhe, a verdade queima. No princípio, a chama eterna acendeu os céus, e de sua centelha nasceram os 9 dragões originais. Desses seres primordiais surgiram 9 clãs, cada qual com seu povo, dons e cultura. Em Equiraia, o clã do domínio próprio, está Myla, filha de uma longa linhagem de guardiões do tempo. Ela é destinada a proteger o livro da eternidade. Contudo, o que poderia ser uma honra torna-se um verdadeiro fardo. Myla precisa ser impecável. Como filha, como guardiã, como futura esposa, e ela tenta todos os dias. Todo mundo, quando Ardan, tudo muda quando Ardan, seu amigo de infância e agora rebelde, renegado, invade o templo e rouba fragmentos do livro. Para recuperá-los, Myla é lançada em uma jornada pelos 9 clãs, onde segredos adormecidos ameaçam ruir a ordem do sistema que ela jurou proteger. Gente, o livro parece ser maravilhoso. Cristina Bonfim, que é o nome da autora, tá? Estou impactada. Próximo livro, Virtudes Infames. Vou colocar a capa aqui, lindíssimo. Vai vir pela seguinte, e eu fiquei impactada porque é da Alvin Hamilton, autora de Rebelde do Deserto. Eu amo Rebelde do Deserto. Ele tá saindo a R$ 69,90. Eu tenho muito tempo que não lanço nada dela. Vai ser lançado dia 11 de novembro, eu já falei, tá saindo a R$ 69,90. Sem brindes também. E ele vem pela seguinte. A autora de best-seller Rebelde do Deserto está de volta com uma nova série recheada de segredos, reviravoltas e poderes mágicos. Honora Hochsfald é herdeira da família mais poderosa de Uastad, que controla todo o dinheiro e a magia do país. Aos 16 anos, ela leva uma vida glamurosa sob os holofotes, frequentando as festas da alta sociedade com belos vestidos, quando sua mãe é encontrada morta. O comando e a fortuna da família se tornam alvo de disputa. Para garantir o seu lugar, Noras terá de enfrentar suas primas na Veritas, a competição mágica que determina o próximo líder da linhagem. Mas ninguém contava com uma competidora surpresa, Lotte, filha ilegítima da tia de Nora, criada num convento no interior sem saber sua verdadeira identidade. Para conflitar, Nora descobre que a morte de sua mãe não foi um acidente, mas um assassinato. Com a ajuda de um jovem repórter arrogante e inegavelmente charmoso, ela vai até o fim para descobrir quem está por trás do crime. Isso é, se conseguir sobreviver às provas mágicas e vencê-las. Gente, perfeito, tá? Próximo livro. É o primeiro livro de uma série, Hierarquia, A Vontade de Muitos. James Irlington tá saindo a R$ 109,90 e vai ser lançado no dia 10 de novembro. Ele tá saindo aqui pela editora Plataforma 21. Eu vou trazer ele porque eu acho que a Plataforma 21 traz uns livros bem interessantes. Uide, conto a eles que meu nome é Vis Telemus. Conto que fiquei órfão após um trágico acidente há 3 anos e que ter sido aceito na academia, o centro de estudos mais prestigiado da República, foi apenas uma questão de sorte. Conto que quando me formar, me juntarei de bom grado ao resto da sociedade, permitindo que minha força, minha motivação e meu foco, o que eles chamam de vontade, sejam drenados e somados ao poder dos que estão acima de mim, como milhões de pessoas já fazem, como todos terão e fazer inevitavelmente. Digo que sou um deles, e eles acreditam. Gente, eu comecei a ler a sinopse e já pensei assim, lorota. Já pensei isso na mesma hora. Vide. Mas a verdade é que fui enviado... Audi, é tipo como se fosse mentira, deve ser em outra língua. O que ele fala, aí vide, mas a verdade é que fui enviado, seria a verdade, a academia para encontrar respostas, para solucionar um assassinato, para buscar uma arma ancestral, para desvendar segredos que podem provocar a queda da República. E eu nunca jamais cederia minha vontade ao império que executou minha família. Eu não ia trazer ele aqui não, mas que top, tá? Até agora eu tô amando. Pace, para sobreviver. Porém, ainda terei que conquistar meu lugar na academia. Terei de sorrir, fazer amigos, fingir que pertencer a esse sistema e vencer. Se eu não conseguir aqueles que querem me controlar, os que sabem meu verdadeiro nome serão inúteis para mim. E se a hierarquia descobrir quem eu realmente sou, eles vão me matar. Belíssimo essa sinopse. A capa, eu achei bem capa de livro que ninguém se interessa de ler. Pode falar a verdade, todo mundo julga o livro pela capa. Pode falar que não, mas julga. Eu achei uma capa bem assim. E a sinopse faz a gente querer ler o livro, tá? O livro em si, ele se vende pela sinopse e não pela capa. Vocês vão ver aí, é uma capa bem genérica de livro de mitologia antigaço, tá? Um império construído sobre vontade. Um jovem disposto a desafiar seus alicerces. Na República Catenana, o poder nutrido pela vontade, e quem não sofre do sistema da hierarquia é destituído de suas forças. Com um nome falso, o jovem Viz precisa descobrir os segredos da academia, que é a base do império para sobreviver. Lá cada prova é um risco, cada aliança tem um preço. E para vencer, Viz deverá ser convincente bastante e decidir o que está disposto a sacrificar.
Agora, eu vou trazer um livro, são 2 livros, aparentemente é uma duologia. E tá sendo lançadas juntas, tá? Vai ser lançado 24 de novembro pela HarperCollins. O primeiro, eu não sei se é essa sequência, tá, gente? O primeiro livro é Cal, o Explorador de Masmorras, do Matt Dinniman. Ele vem com um marcador e um card de personagens, tá? Cards de personagens, então deve ser mais de um. Acho que são 2 cards de personagens. Ele tá saindo a R$ 69,90. O outro livro também é dessa série, e o Cenário Apocalíptico. Também vem card de personagem e marcador. Todos os 2 livros estão saindo cada um por R$ 69,90, tanto com brindes, tanto capa comum. Os 2 vai ser lançado dia 24 de novembro pela HarperCollins. Eu acredito que o primeiro seja o Explorador de Masmorras, tá? Garanta o seu exemplar com marcador e 2... Em uma noite de terça-feira muito fria, um cara qualquer não consegue dormir e resolveu fumar um cigarro na companhia de Donut, a gata de sua ex-namorada, mas um momento tranquilo de contemplação foi bruscamente interrompido pelo colapso de todas as construções da face da Terra. Como se o apocalipse não fosse ruim o bastante, uma organização intergaláctica denominada Sindicato assumiu responsabilidade pelo feito, reclamando o direito à exploração dos direitos e dos hábitos terrestres por meio de um programa de entretenimento chamado Exploradores do Mundo Masmorra. Foram oferecidas 2 opções: ficar na inóspita superfície terrestre e morrer, ou encarar uma masmorra insana incapaz de e talvez sobreviver. Apenas um punhado de desesperados aceita o desafio. Cal foi um deles e levou o Donut a tiracolo. Adoro, ele leva uma gata pro fim do mundo. Assim que entraram, ele descobriu que não podia mais sair. E o pior, como um labirinto de 18 andares, cheio de armadilhas, monstros e toda sorte de objetos bizarros, aquele lugar parecia mais um sistema elaborado de tortura do que uma chance real de sobreviver. Mas o sindicato avisou: na exploração, o que importa não é a força ou a destreza, e sim a audiência. As visualizações, por isso, bem-vindo, explorador, bem-vindo à masmorra. Sobreviver é opcional. Manter o público entretido, não. Interessantíssimo. Ele tá vindo pela HarperCollins, tem muito cara de livro de ficção científica da Aleph. O tipo de capa, eu achei muito cara da Aleph. Vamos ver se o segundo eu posso falar a sinopse. A nova temporada do programa mais assistido da galáxia, Exploradores do Mundo Masmorra, está indo de vento em popa. E isso quer dizer que a exploração está cada vez mais perigosa. Com Cal e Donut ralando para manter sua audiência astronômica, o que não deve ser muito difícil para a nossa pequena estrela, mas talvez seja para o nosso desordeiro mal recompensado. O terceiro andar é chamado pelos organizadores de Cidade Acima. Aí eu não vou ler mais não, mas tá parecendo como... São 17? Recordo certo? 17 andares? 18. Aparentemente vai ser, né? É como se fosse um programa de televisão. Eles estão lá dentro de uma arena, tipo Jogos Vorazes. Amei. Talvez tenha uma série bem grande, né? Pra contar esses 18 andares. Ou ele vai cansar em algum momento e vai tentar fugir. O próximo